Então, pessoal, eu tô aqui para fazer um vídeo para vocês, um vídeo bem legal. É sobre buscar terapias para a cura de qualquer problema que você tenha, principalmente quando você tem ansiedade, depressão, doenças, síndrome do pânico, entre outras coisas. Eu ouvi o padre Fábio de Mello falando essa semana sobre buscar terapias e que muitas pessoas religiosas, evangélicas, católicas e outras religiões julgam as terapias de uma forma que ele considera errados, no sentido de que as pessoas não têm o conhecimento total do benefício que essas terapias têm para a pessoa. Então, porque ele já passou por isso, né? Eu sei que há muitos anos ele teve depressão, ele teve síndrome do pânico, ele se tratava com medicamentos normais, né? Remédios, medicamentos, mas eu sei que ele buscou ajuda de outra forma. Então, muitas vezes, os médicos normalmente, eles estudam a medicina, eles estudam a ciência dos medicamentos, a ciência fria, né? Eu chamo de fria porque ela trabalha quase sempre os sintomas, né? Então, eu tenho dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça, mas não vai buscar o fundo, por que começou a dor de cabeça, né? Qual é o órgão atacado pela dor de cabeça? A dor de cabeça começou por aquele órgão e aquele órgão foi danificado por que motivo? Teve algum motivo emocional, algum motivo mental, algum motivo espiritual? Então, assim, a causa dos nossos problemas, na maioria das vezes, a gente pode dizer até 90 ou 95% das vezes, ela é uma causa emocional. Mas a emoção, ela não existe, ela não se cria sem ter passado por um pensamento, por uma situação que criou um pensamento e gerou um sentimento. Então, normalmente, a pessoa vai lá, trata os sintomas e trata. E o que o Fábio de Mello quis dizer, o padre Fábio de Mello quis dizer, é que com as terapias, a gente trata a causa do problema. E aí, consequentemente, com aquele medicamento, vai saindo os sintomas, mas também vai curando a causa. E aí, os sintomas vão desaparecer com o tempo. Eu sou uma pessoa que posso dizer que eu passei por todos esses estágios, né? Eu já tive depressão, eu morei longe de casa, eu morava em Quaraí por um longo período de tempo, as duas meninas pequenas, não tinha um conhecido lá, nada, a não ser o meu esposo e os irmãos dele, que também foram trabalhar. Ficava uma semana inteira sozinha em casa, enquanto que eles iam lá longe, no outro município, lá no outro estado, no caso, que era divisa ali, pertinho, trabalhar, ficar uma semana fora. E isso foi bastante doído para mim, que eu acabei ficando depressiva. E assim, ó, as energias que fluíam dentro daquela casa eram super pesadas. E eu não conhecia de energia naquela época, nada, né? E teve vezes que eu pegava as duas meninas e saía bater na porta de um vizinho e de uma vozinha. Os dois eram velhinhos, bem velhinhos. E eles tinham um cuidado comigo e com as meninas que era impressionante, né? Então, assim, a vivência que eu tive de cura emocional foi muito grande. Eu me lembro de que teve uma história nesse período também, que, então, eu muito angustiada, muito ruim, eu tinha vertigens, eu estava toda errada. Eu mal podia estar perto das meninas de tão mal que eu tava. Gente, eu não conseguia nem fixar meu pensamento para cuidar delas e ficar com elas. Eu tava ali
mas eu era um ser morto na realidade. Eu ficava bem quando meu marido chegava em casa, no final de semana. Aí eu começava a ficar bem, daí eu tava bem, e no domingo, quando eles estavam prontos já para ir embora, eu já começava a passar mal, só que eu não falava nada. Eu ficava quieta, era tudo engolido a seco. Aí teve um dia que eu tava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu peguei o carro, era uma garagem super estreita, difícil de tirar o carro, eu nem tirava o carro de lá por conta desse problema, mas aquele dia eu tirei o carro, até raspei o carro, se eu não me engano, um pouco, né? E fui até o hospital, deixei as meninas com uma vizinha que tava lá, vinha lá limpar a casa, e fui lá no hospital, então, para ser atendida. Lá tinha um atendimento diferente do PA daqui. Lá tinha várias salas, vários médicos, então eles pegavam o teu nome e te encaminhavam para um médico. Eu entrei na sala, né? E aí a moça que me encaminhou para a sala disse: olha, senta em cima da maca que o médico já vai chegar. Daí eu sentei, como ela me mandou, sentei em cima da maca e daqui a pouco o médico chegou. E daí ele disse: mas uma moça tão bonita, o que você tá fazendo aqui? Né? Qual é o teu problema? Que tá te incomodando? Qual é a parte do corpo que te dói, né? Daí eu disse: não tenho dor, eu não tenho nada no corpo, eu só tô com vertigem e eu não consigo nem cuidar das minhas filhas, eu tô com medo de mim, porque eu não sou assim, eu amo as minhas duas filhas, eu não consigo nem ver elas brigar ou chorar, que parece que eu não tenho força para lidar com elas. E aí eu já comecei a chorar e não parava de chorar. E esse médico, ele era espírita. E ele falava que ele também trabalhava com outros tipos de coisas, eu não sei o que, daqui a pouco até reikiano ele era. Mas ele começou a pular na minha frente, fazer graças e disse que eu tinha que voltar com os meus pensamentos e imaginar algo que tivesse me feito rir no passado, em algum momento, para eu poder então pegar aquela imagem e trazer para minha vida, para o meu dia a dia ali, né? Porque eu contei que eu estava sozinha, que meu marido ia trabalhar fora, ficava assim, assado. Então, que a minha família era 7 horas de viagem de distância. Tá. Aí foi que eu não pude mais olhar para esse médico e eu comecei a rir. Ele perguntou: agora eu quero saber por que tu tá rindo e qual é a tua lembrança. Daí eu disse: eu não posso falar. Como assim tu não pode falar? Não posso falar porque vai dar problema. Eu me lembro até hoje. Vai dar problema com o senhor. E daí ele disse: não, mas pode falar. Se é comigo, pode falar. E daí eu disse: o problema é que tu tá pulando na minha frente que nem uma marionete. Tá feito um palhaço aqui. E daí ele disse: meu Deus, que coisa boa mas então essa é a lembrança que tu tem que carregar pro resto da vida. No dia que tu estiver triste, tu lembra de mim, não importa onde tu esteja. E aí, claro, eu ganhei remédio também, né? E ele me deu várias técnicas de respiração, que eu utilizo com as minhas clientes muito hoje em dia. Técnicas de respiração, técnica de meditação. Nossa, ele era muito evoluído para aquela época. Imagina, a menina mais nova minha, isso era que eu tava lá, 92, foi 92 que nós estávamos em Quaraí. Mais ou menos nessa época, 92, 93. E imagina, tantos anos, que esse homem era super espiritualizado, muito entendido de tudo. Aí ele me sentou na cadeira e disse: olha, agora tu fica bem quietinha, que eu vou colocar minha mão em ti. Só que assim, eu acho que era passe que ele fez. Não era reiki, eu acho que era passe, mas também se for reiki não tem problema. Daí depois ele me deu um medicamento, que eu não me lembro mais o nome, que era para tomar 3 caixas. Começando com um comprimido na primeira caixa,
Na segunda caixa, um comprimido de manhã, um de tarde, um de manhã e um de... Eu não me lembro mais, eu sei que era para subir até chegar a 3 por dia, né, indo, aí tomava tanto tempo, 3 por dia, depois ia diminuindo, tirava um, ficava 2 por dia, aí ele não era um remédio totalmente faixa preta, mas ele era algo assim que trabalhou, esse medicamento eu queria ter anos mais tarde, nunca mais consegui, nem me lembro o nome, mas ele foi muito bom para ajudar em tudo que eu estava passando, tanto nas fobias, tinha horas que eu estava completamente em pânico, gente. Em pânico. Às vezes eu estava fazendo comida, almoço, eu desligava tudo com medo de queimar e tinha que me sentar numa cadeira, abaixar minha cabeça. Uma das meninas eu levava na escola, a outra ficava comigo. Gente, foi uma época muito dolorida para mim, né? E eu tive outras épocas difíceis e que eu precisei de terapias. E aí eu usava reiki, as pessoas que conheciam me fizeram reiki. E o reiki entrou na minha vida quando foi meu pior momento de crises. Daí já estava morando em Estrela de volta, né? Nos meus momentos de mais crise, quando o meu estômago atacava assim, extremamente, sabe? Era algo assim que não tinha cabimento. Depois eu descobri a causa, como é que aquilo vinha, por que que eu ficava com o estômago daquele jeito, mas isso foi mais tarde, né? Eu fui aplicando reiki, fui evoluindo e fui descobrindo a causa. Então, assim, por isso que às vezes, que nem o próprio Fábio de Mello disse, não adianta fazer uma sessão, não adianta fazer tu tem que ir fazendo até ficar bem de mesmo, bem, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem, não só eu, como vários terapeutas pelo mundo inteiro, que estão ali com todo o seu conhecimento para ajudar a gente a melhorar, né? Mas a gente às vezes deixa para depois, a gente usa a procrastinação porque, daqui a pouco amanhã melhora, daqui a pouco amanhã de repente vou estar melhor e amanhã piora. E aí a causa daquele problema, ele vai se espalhando e vai adoecendo o físico. E o físico doente piora tudo. Que era o que aconteceu também comigo lá em Quaraí, né? Então, assim, gente, eu ouvir o padre Fábio de Mello falar que é importante as pessoas deixarem de lado as suas crenças que as limitam a procurar uma ajuda que cura, foi algo assim maravilhoso. E conhecendo todas as técnicas que eu utilizo aqui e que já me beneficiaram minha família, meus familiares, para comentar com vocês. Meu pai tem 95 anos, vai fazer 96. A minha mãe tem 91. A mãe ainda lava roupa, ela lava a louça, ela só não faz comida porque não tá mais enxergando muito bem. Teve um problema nos olhos anos atrás e foi degradando com o tempo. E aí, então, ela não consegue mais fazer comida. A gente não quer mais que ela faça. Ela faz ainda algumas coisas, mas a gente não quer, com medo dela não enxergar alguma coisa queimando ou sei lá, né? Então, a gente não quer. O pai já tá mais debilitado, tem Alzheimer, então... Mas assim, estão aqui ainda, com essa idade, né? Eu envio reiki, quando eu cuido deles nos finais de semana, eu coloco a casa toda harmonizada, equilibrada. Então é importante buscar essa ajuda. E quando eles vão no médico, tá sendo mais raro agora, porque tudo tá se organizando. E claro, uma pessoa de idade tem médico volta e meia, né? Não é simplesmente assim, mas
Nós, como filhos, nós achamos assim que a gente é muito abençoado com tudo isso. E eu tenho certeza, uma das minhas irmãs, ela canta no coral da Igreja Católica, né? Trabalha bastante na comunidade e também tem as orações dela, assim como a minha mãe tem uma fé muito grande. E as terapias que todo mundo aceita e recebe bem. Por isso tudo funciona. Entende? Então, assim, uma coisa muito importante falar para vocês. O medicamento sempre tem um efeito colateral, né? Sempre vai ter. Mas quando a gente aplica reiki numa pessoa que toma medicamentos, esses medicamentos têm menos efeitos colaterais. E quando você faz o reiki no medicamento, diminui ainda mais os efeitos colaterais e as interações medicamentosas. Então, vamos lá, minha gente? Procurar um tratamento. Se você tá com problema, procure terapia. Procure terapia, seja qual for. Veja lá aquele terapeuta que te traz uma conexão, aquele que tu sente leveza, que tu sente que te chama. Esse é o que pode te ajudar. Tá? Era isso para hoje, gente. Obrigada.